Estamos aqui para dar continuidade na série de apresentações a respeito da história do parapsiquismo e vamos falar hoje a respeito da história da Grécia, na Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia, a gente não está falando de um povo único, de um agrupamento único. Existiam vários povos na região que nós hoje chamamos de gregos. Existiam os micênicos, os aqueus, dóricos, eólicos, ilírios, epirotes, jônicos, diversos povos, e a gente acaba chamando todos de gregos, porque eles tinham uma cultura em comum, um idioma comum, uma mitologia comum. Então, esse é o povo grego. A respeito dos gregos, as fontes que se tem, eles publicaram diversos livros. A história, enquanto disciplina de construção do conhecimento, da maneira com que se faz no mundo ocidental, é considerada como tendo começado na Grécia. Então, grandes historiadores escreveram. Os primeiros livros, o primeiro livro é atribuído a Homero, a Ilíada, os livros de Homero que falam do conflito que ficou conhecido como Guerra de Troia. Depois a gente tem os dois grandes historiadores gregos, que é o Heródoto e o Tucídides, que são grandes historiadores, e tem diversos outros, Virgílio, Posidônio, Políbio, Virgílio, Platão, Plutarco, existem vários outros. Então, se eu pegar todas as pessoas que escreveram sobre a história da Grécia Antiga, a gente ia ficar aqui só falando nomes. Mas a questão é que a história deles foi muito bem documentada. Então se conhece muita coisa sobre a história grega. Do ponto de vista cronológico, o que se poderia dizer? A civilização grega, ela tem como principal influência a cultura da ilha de Creta. Se for olhar lá no mapa, uma ilha grande, no meio do mar Mediterrâneo, a ilha de Creta. É difícil você dizer quando que começou a civilização de Creta. Até porque o primeiro idioma deles, que é chamado linear A, não foi decifrado. Não se tem conhecimento para decifrar ele. O segundo idioma deles, que é o linear B, já se conhece decifrar, já consegue decifrar, mas a cultura deles começou há pelo menos 4.000 anos atrás, na ilha de Creta. Depois eles foram invadidos por uma outra cultura, que já é uma cultura daí da Península Grega, que eram os micênicos. Então tem o período micênico, que começou mais ou menos 1.400 antes da nossa era, então 3.400 anos atrás. Os micênicos fizeram um império na região, tiveram uma cultura hegemônica na região, mas esse período dos micênicos ele acabou mais ou menos no ano 1100 antes da nossa era, que é onde se localiza provavelmente a Guerra de Troia na história. E logo depois desse período ali da Guerra de Troia, houve um período que é considerado na historiografia como o período de trevas, a Idade das Trevas da Grécia. E dá para se fazer muitos paralelos dessa história grega com a história da nossa era, vamos dizer assim, que teve a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, depois teve Renascimento, Iluminismo. Por quê? Porque logo depois dessa Idade das Trevas, houve o que é chamado de período arcaico, que foi o período em que começou-se a formar a cultura grega clássica, aquela que nós estamos habituados. Se considera que o período arcaico começou no ano 776 antes da nossa era, justamente porque esse é o ano onde ocorreu a primeira Olimpíada. E essas Olimpíadas elas integravam toda a cultura grega, todas as cidades-estado diferentes, eram integradas todos nesses jogos que eram em homenagem às divindades. O período arcaico foi o período onde se constituiu a cara da cultura grega clássica, mas o período clássico ele começou no ano 480, que é ali o período de um século, um pouquinho mais de um século, onde a cultura grega ela realmente ganhou aquela cara que a gente conhece. Depois, no ano 338, houve a conquista macedônica, que Alexandre o Grande veio da Macedônia, conquistou a Grécia e depois formou todo o Império Macedônico. Aí esse período já é chamado de período helênico. É o período que a cultura grega foi disseminada para o mundo, ali do Oriente Médio, do asiático, através do helenismo, que foi um movimento iniciado pelos macedônicos, por Alexandre o Grande. Do ponto de vista parapsíquico,
a cultura grega ela tem talvez os relatos mais precisos e mais claros da antiguidade. Principalmente porque a linguagem grega era uma linguagem linear, objetiva e racional. Então ela é uma linguagem que tem muito mais conexão com a nossa atual do que das outras culturas da época. Então o texto grego é um texto fácil de ler, até hoje a gente lê aquilo e consegue absorver bastante informação. E tem muita informação que dá para se tirar disso. Pois bem, desde a antiguidade mais remota, os gregos eles se estruturavam em clãs patriarcais, então os patriarcas eram os líderes do clã, e eles tinham um culto bem significativo dos antepassados, eles faziam evocação e veneração dos antepassados. E um segundo aspecto que influenciou muito o parapsiquismo grego foi a questão dos mistérios, que são chamados. Esses mistérios, no que eles consistiam? Basicamente, foi a importação feita pelos gregos daquela cultura das iniciações egípcias. Então, aquele tipo de ensinamento iniciático, com provas iniciáticas, com voto de segredo, que os egípcios fizeram muito nos templos, os gregos importaram para a sua cultura e transformaram nos mistérios. O principal mistério era o mistério órfico, que deu caminho para o orfismo, que era uma linha de pensamento iniciática da Grécia Antiga. O orfismo ele é baseado no mito de Orfeu, que era um homem que perdeu a sua mulher, que era Eurídice, e ele foi até o Hades. O Hades, o que é? O mundo dos mortos. Ele foi até o mundo dos mortos resgatar a mulher dele. Então, a leitura que se faz do mito de Orfeu é de uma projeção consciente, de um resgate extrafísico. E com base nisso, se estruturou toda uma escola iniciática, que eles conheciam as múltiplas existências, conheciam a projeção consciente, e eles tinham como objetivo a evolução. Então, uma escola muito avançada. Além do culto aos antepassados e dos mistérios, principalmente do orfismo, existe um terceiro componente aqui da mentalidade parapsíquica grega, que foi uma grande influência que eles tiveram da cultura mesopotâmica, principalmente na questão das adivinhações do futuro. Vocês devem lembrar, alguns vídeos atrás, quando nós falamos da Mesopotâmia, foi comentado que a mentalidade mesopotâmica, a cultura mesopotâmica, dava muita importância para a questão do destino e para todas as ferramentas, os procedimentos que eles utilizavam para tentar antever o futuro, para tentar identificar o que iria acontecer no futuro. Isso foi importado para a cultura grega através do que é conhecido como mancias. Então tem a oniromancia e todas as outras mancias aí, são as técnicas gregas de adivinhação do futuro. Esses três componentes eles deram base para o parapsiquismo grego, mas ele ganhou a cara definitiva no período arcaico, quando estava se reestruturando o contexto político, social grego, e surgiram as polis. O que são as polis? São as cidades-estados gregas. Na época que surgiram essas cidades, elas tinham características democráticas. As pessoas se reuniam em assembleias para decidir, através de discussão, de debate, quais leis seriam implantadas, como seriam gastos os recursos financeiros daquela cidade, etc. E esse ambiente de discussão, esse ambiente de negociação, ele fez com que a cultura grega, primeiro, desse muita liberdade de expressão para as pessoas. Segundo, ela era uma cultura baseada na questão do discurso racional e lógico, porque você tinha que construir um raciocínio lógico para tentar argumentar e tentar convencer as outras pessoas de que a tua ideia era boa. A democracia era justamente surgiu dessas assembleias, em que, através de uma votação, a maioria impunha sua maneira de pensar. E dessa maneira, dando liberdade, estimulando a racionalidade e a democracia, surgiu uma maneira de pensar, uma estrutura de conhecimento muito rica, e que é até hoje a mesma mentalidade que permeia as ciências, etc. Então, a cultura ocidental atual, a cultura contemporânea, vamos dizer assim,
ela tem muita influência da Grécia Antiga. E nesse sentido que surgiu, que se estruturou o parapsiquismo dos gregos. Então eles importaram dos egípcios a questão dos mistérios das iniciações, importaram dos mesopotâmicos a questão das adivinhações, das mancias, o culto aos antepassados, que já era uma prática de base tribal, como a gente viu quando a gente falou das sociedades tribais. Então disso aqui tudo, utilizando a racionalidade e a liberdade de expressão, surgiu aqui uma cultura riquíssima, mesmo do ponto de vista parapsíquico. A principal instituição grega parapsíquica, dá para se dizer assim, foram os oráculos. Os gregos não inventaram os oráculos, eles adaptaram os que já existiam no Egito. Mas, na Grécia, eles ganharam maior força. E o principal de todos eles era o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, ele era um templo ao deus Apolo, que ele se situava no Monte Parnaso, que era um monte próximo de Atenas. E devido à quantidade de acertos e depoimentos e orientações precisas que ele foi dando ao longo dos séculos, ele se constituiu como o mais fidedigno, o mais confiável dos oráculos. Tem uma história, que vocês podem até pesquisar depois na internet, que é a história do rei Creso. Esse rei Creso era um rei da Lídia, que era na Ásia Menor, na Antiguidade, e ele queria saber qual era o oráculo mais preciso da Antiguidade, e ele mandou emissários dele para 7 dos principais oráculos, fazendo a mesma pergunta: o que é que o rei Creso está fazendo hoje? E o Creso mandou os emissários dele para todos os 7 principais oráculos e falou: façam essa pergunta para o oráculo daqui a 100 dias. E o oráculo de Delfos foi quem acertou, que no momento o Creso estava comendo um carneiro que foi cozinhado numa panela de bronze. E o oráculo descreveu isso com detalhes. Como não existia internet na época, telefone celular ou nada do tipo, é um relato muito sério do ponto de vista de comprovação do fenômeno. Essa cultura, os oráculos, a cultura oracular, esse conhecimento oracular, ele era adquirido através do transe parapsíquico de mulheres que eram conhecidas como pitonisas. E essas pitonisas, elas entravam em transe e elas mediunizavam uma consciência, a consciex, que elas consideravam que era o deus Apolo. E dessa mediunização dela, dessas orientações que elas davam em transe, é que eram feitos as orientações e as pré-cognições. Existem críticas ao discurso dos oráculos, que era um discurso ambíguo, etc., mas por diversas vezes ele acertou precisamente, como essa do rei Creso, por exemplo. A cultura grega criou termos para diversos fenômenos ou diversos elementos parapsíquicos. Por exemplo, as consciexes eram chamadas por eles de daimon, escreve, né? E inclusive é desse termo que depois os cristãos, os católicos posteriores, criaram o termo demônio. Por quê? Porque eles queriam assustar a população e afastar ela dos oráculos. Ele falou: não, aquelas personalidades que se manifestam nos oráculos são más, são perversas, são do inferno. Então, para assustar os cristãos, eles começaram a vincular o nome das personalidades que eles consideravam más com as consciexes que proferiam orientações nos oráculos. Isso fez parte da estratégia de marketing cristã. O transe parapsíquico era conhecido por eles como entusiasmo. É interessante pensar também porque é uma palavra utilizada até hoje. Mas no idioma grego, entusiasmos quer dizer transporte divino. E é justamente esse processo do transe em que a consciência extrafísica se manifesta através do sensitivo, era o que eles chamavam por entusiasmo. Outro termo, por exemplo, é o êxtase. Êxtase, literalmente em grego, quer dizer deixar o corpo. E era o conceito que eles utilizavam para as experiências fora do corpo também. A Grécia Antiga teve diversos sensitivos, diversos projetores conscientes, diversos médiums, como pode-se dizer. Agora, um dos principais da antiguidade foi Pitágoras. Mas como Pitágoras ele foi figura-chave da filosofia, eu gostaria de deixar ele para falar na próxima apresentação, que a gente vai falar sobre a filosofia clássica. E tiveram outros sensitivos, como por exemplo, Empédocles, Epimênides, que os dois foram pitagóricos, mas eles tiveram muita relação social, eles iam nas cidades, eles faziam purificação das cidades, eles trabalhavam energia nas cidades, davam orientações.
Hermótimo de Clasômenas. Esse Hermótimo, ele é também de influência pitagórica, mas ele é conhecido como o maior projetor consciente da Grécia clássica. Diziam que ele saía do corpo a hora que ele queria. Teve um outro sensitivo da época conhecido que era Ábaris. Esse Ábaris era colega de Pitágoras, ele frequentava a escola pitagórica. E provavelmente Ábaris ele era um celta, também é outro povo que nós vamos falar posteriormente. Porque diziam que ele era um sacerdote de Apolo Hiperbóreo. Hiperbóreo, a região Hiperbórea é a região norte, mais noroeste da Europa. E os gregos diziam que ele era um sacerdote de Apolo Hiperbóreo. Então tiveram vários outros sensitivos. E a Grécia, a gente vai falar mais, né? A gente vai falar depois da filosofia clássica na próxima apresentação. Mas a Grécia é uma cultura riquíssima do ponto de vista parapsíquico. Se vocês quiserem ver relatos sobre o oráculo de Delfos, existem diversos. Um dos mais precisos, mais interessantes, foi feito por Plutarco de Queroneia. Plutarco, apesar de ele ter vivido no período romano já, ele fez um relato muito interessante do oráculo de Delfos, porque ele, apesar de ele ter vivido metade da vida dele em Roma, trabalhando para o Império Romano, ele abriu mão do cargo dele e foi viver no Monte Parnaso, lá no oráculo de Delfos, e ele se tornou um sumo sacerdote. Então ele ficava ao lado da Pitonisa, levando a mensagem dela para quem ia fazer a consulta, etc. E nesse contexto, nessa posição, ele fez relatos muito interessantes da mediunização que elas faziam. Atualmente, a cultura grega é uma das mais admiradas da antiguidade. Agora, precisa se ver também o lado patológico, o lado criticável dela. A cultura grega da época, ela era uma cultura muito competitiva e muito belicosa. Eles estavam sempre dando um jeito de entrar em guerra, de ter conflito, e medir força. Até as Olimpíadas são um exemplo disso, etc. E por conta dessa belicosidade, a própria cultura grega ruiu ela própria. No período clássico, existiam duas grandes cidades, que eram Atenas e Esparta. E esse conflito entre as duas, ele é muito semelhante ao que aconteceu no século XX, é conhecido como Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Elas ficavam medindo força, as duas, fazendo guerras por procuração, cada um deles tinha a sua liga, que era uma liga composta por várias cidades que eles influenciavam, e eles estimulavam a guerra entre cidades, para medir força. E essa guerra, ela durou bastante tempo, e no final das contas, os dois saíram perdendo. Esparta acabou ganhando, mas se enfraqueceu tanto, que esse enfraquecimento da Grécia permitiu que Alexandre o Grande, os macedônicos, entrassem e dominassem a Grécia toda. Então, essa questão da competitividade, da belicosidade grega também atrapalhou muito, que poderia ter mantido eles estáveis por mais tempo, eles poderiam ter rendido mais culturalmente em termos de conhecimento. E essa questão da belicosidade da cultura grega atrapalhou eles. E depois foi transmitida para os romanos, que também nós vamos falar depois. Na próxima aula, então, na apresentação, nós vamos falar sobre a filosofia clássica, vamos continuar falando da Grécia, mas por enquanto é isso. Agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído. Até a próxima.